Fala pessoal, de volta com o canal aí, depois de um tempinho parado, tá? E eu recebi umas perguntas aí numa galera no meu grupo de estudos e eu resolvi falar a respeito disso para vocês, tá? E hoje o tema do vídeo é aplicação local. Bike, quando que se faz necessário o uso da aplicação local no caso do esporte, no caso do fisiculturismo? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, galera, é que existem dois tipos de hipertrofia. Existe a hipertrofia miofibrilar, tá? Que é a hipertrofia das fibras musculares, propriamente dito, os filamentos de actina e miosina, que se deslizam quando você faz uma contração muscular. E em volta disso, existe a famosa hipertrofia sarcoplasmática. Em algumas teorias, em alguns estudos, é dito que quando você treina com cargas pesadas, você desenvolve mais hipertrofia miofibrilar, e quando você treina com cargas mais leves e mais repetições, visando mais o pump muscular, né, você trabalharia mais a hipertrofia sarcoplasmática. O que a gente tem que tirar disso tudo para passar para o lance da aplicação local? Quando você tem uma predominância de fibra de contração rápida, eu já falei isso aqui no canal diversas vezes, tá? E eu vou repetir aqui, porque parece que a gente bate na terra, bate, as pessoas não aprendem. A fibra de contração rápida, ela tem uma característica que a gente diz que ela é glicolítica. O substrato energético dela é o glicogênio. Ela puxa água para dentro de si mesma. Sabe aquela coisinha que o seu professor de fisiologia falava, que o seu corpo era feito de 70% de água, inclusive os seus músculos eram feitos 30% de água, de fibra, e os outros 70% de água? É bem por aí, tá? Então, se você tem uma maior predominância de fibras de contração rápida, você vai ter uma tendência a adquirir mais volume muscular daquele determinado grupo muscular ou no corpo todo, porque você tem a característica de puxar mais água para dentro da célula muscular, tá bom? Só que obviamente que essa proporção não se altera. Quando você ganha um pouquinho de fibra, você aumenta um pouquinho de água também. Essa proporção se altera em algumas estratégias de dieta, por exemplo, para competição. Quando a gente faz uma depressão de glicogênio e a gente faz uma recarga depois, a gente visa aumentar a capacidade do músculo de reter glicogênio na célula, justamente para puxar mais água para dentro da célula e você aparentar um maior volume. E parte dessa água que é puxada é a água que fica na pele, entendeu? É a água que fica aqui na pele. Então o que vai acontecer? Essa água vai sair daqui, vai entrar para dentro da célula muscular e você ainda vai ficar mais definido. Voltando no lance das aplicações locais, por que eu falei tudo isso? Quando você tem uma predominância de fibra de contração lenta, a característica dessa fibra é oxidativa. Ela tem um substrato energético dela, o oxigênio, e não o glicogênio. Ou seja, ela tem praticamente 3 vezes menos a capacidade de adquirir volume, porque ela não tem a capacidade de adquirir retenção de água, porque ela não retém glicogênio. Então o que os fisiculturistas fazem? O cara tá lá treinando panturrilha há anos, a panturrilha não desenvolve, ele tá tendo uma hipertrofia miofibrilar, mas a sarcoplasmática não tá vindo, então não tá dando volume, sempre vai ser um ponto fraco. Para melhorar esse ponto fraco, ele usa o óleo como um substituto da hipertrofia sarcoplasmática, ou seja, ele põe uma substância líquida entre as fibras musculares para dar o volume. Agora, pensa comigo, você tem o seu trapézio como grupo muscular fraco, não desenvolve, você tem uma predominância de fibra de contração lenta ali, por mais que você faça qualquer coisa, você não vai desenvolver. Aí você vai e utiliza o óleo. Ótimo, muito bem. Porém, lembra da proporção que eu falei? Tipo 70 para 30, 60 para 40, mais ou menos? Você tem que ter bom senso, garotinho.
Você ter 45 de braço, usar óleo para bater 48, 50, é perfeitamente aceitável. Você ter, por exemplo, 39 de panturrilha, e a sua panturrilha não adquire volume porque ela não segura água ali dentro, e você usa uma quantidade de óleo ali, mas o suficiente apenas para ela ficar proporcional, e fazendo a aplicação da maneira correta, porque tem um jeito certo de aplicar, tem uma quantidade certa para cada grupo muscular. Existem vários protocolos, para quem não sabe, tá? E também existe uma agulha, um tipo de agulha para cada grupo muscular, porque cada musculatura sua tem uma profundidade diferente. E essa aplicação de óleo tem que ficar profunda para levantar as fibras musculares. Tá bom? Então vamos supor, você foi lá, montou as panturrilhas e montou o trapézio e adquiriu volume. Aí você começa a perder a mão. Ah, eu quero mais trapézio. E vai socando óleo. O ano todo, em grandes quantidades. E não dá tempo de você gerar aquela hipertrofia miofibrilar para dar o aspecto de maturidade. O músculo perde formato. Entendeu? Ele perde a característica de músculo e fica aquela característica de bolha. Por quê? Porque você passou da proporção de 70 para 30. Tá? Bike, como que eu calculo isso? Não tem como calcular. Você tem que ter uma noção. O que eu geralmente estou estudando para protocolos de aplicação local, para trabalhar com isso, é sempre procurar uma quantidade mínima de ganho no ano. Porque existe a fase de recarga que você ganha e a fase de manutenção. Então é o que eu falei. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no braço. Agora eu estou com 44,5 de braço, vamos supor. Mas eu quero bater 47, 48. São 4 centímetros. 3 centímetros e meio. Tá ótimo. A partir disso, eu só vou usar esteroide anabolizante e melhorar a minha densidade muscular, tá? Na hora que eu notar que a densidade ficou melhor, aí eu posso fazer uma fase de recarga de novo. Isso somente você tendo um olho clínico muito bom ou tendo um coach muito experiente para poder dizer a hora de você fazer a fase de recarga e a hora de você fazer a manutenção. É como se fosse o blast e um cruise do protocolo de aplicação de óleo local, tá? Já existem vários tipos de pessoas que usam vários tipos de substâncias. Existe o Exiclame. Eu não vou falar o que é cada um aqui. Eu vou me atentar principalmente ao principal que é usado no fisiculturismo real, que é o Synthol. Por que o Synthol? Porque o Synthol é um óleo que o seu corpo absorve. Ele é um triglicerídeo de cadeia média, basicamente, tá? Então o seu corpo vai absorver isso. Obviamente, se você não abusar da dose e não criar tecido cicatricial. Então você mantendo doses ali para ganhos e depois somente para manutenção. Por que a manutenção? Porque o seu corpo vai absorvendo. Você vai gerar um físico bonito e proporcional. Eu conheço pessoas que fazem utilização de óleo e ninguém percebe, entendeu? Mas tem que saber fazer, tem que entender de anatomia, tem que saber os pontos corretos, tá bom? Tem que saber a agulha correta e tem que usar o produto correto. O pessoal aqui no Brasil tende a usar muito Estigor, ADE e os mais idiotas, o óleo mineral. Isso são coisas que dificilmente o seu corpo vai absorver. O Estigor e o ADE, por incrível que pareça, ao contrário de que muita gente pensa, até absorve. Mas se você aplicar em quantidades baixas, tá? Tem gente que abusa, aí cria aquele tecido cicatricial e aí você não consegue absorver mais. Se você tomar ele em dosagens ponderadas, o seu corpo vai absorver sim. Eu tenho amigos meus que já usaram e o corpo absorveu numa boa, tranquilo. Mas o óleo correto é o Synthol. E também, diferente de que muita gente pensa, aqui no Brasil tem bodybuilder usando Synthol, tá bom? Por que tem bodybuilder usando Synthol? Vocês vão citar, Bruno Moraes, tá? Bruno Moraes é um dos menores dos exemplos, tá bom? Tem muito bodybuilder aí, bom, conhecido também, que está subindo no palco, um monte de coisa e está usando Synthol. Qualquer lab tem a capacidade de criar o Synthol, desde que o químico seja bem preparado para isso. Fazer a esterilização
do MCT de maneira correta, usar um anestésico se necessário e fazer do óleo que ele fique de maneira não muito grossa, tá? Para dificultar a aplicação. Então os lábis, alguns lábis são poucos, tá? Mas geralmente os que têm acesso são os caras mais conhecidinhos, top. Eu mesmo tenho acesso a esse Synthol e digo para vocês que dá sim para corrigir pontos fracos. E não pensem vocês que os caras só aplicam em bíceps, tríceps e ombro, viu? E panturrilha. Os caras aplicam no corpo todo, inclusive até abdômen, eu já vi, tá bom? E fica estético, tá? Bem, galera, o que eu tinha para falar de aplicação local é isso, tá bom? Mais informações, aí você pode me chamar no meu e-mail, se precisar de consultoria, alguma coisa tal. Eu tenho um conteúdo pago que eu estou passando para alguns alunos, um grupo de estudos, que a gente já está conseguindo atingir um número que eu tinha pretensão. Obviamente, logo a gente vai atingir esse número e não vai mais haver vagas. Então, se você tem interesse em adquirir vaga, me chama no meu número e a gente já te coloca lá, porque assim que atingir um certo número, eu não tenho condição de dar atenção a todos. O valor do grupo é R$30, ele funciona como uma mini consultoria, tá? Você pode perguntar qualquer coisa a respeito do mundo da musculação e eu vou dando a minha opinião ali para vocês daquilo que eu acho do que você está fazendo, tá? É a minha opinião em cima daquilo que você já faz. Eu não vou montar nada para você, entendeu? Você me passa o que você tem de conteúdo, de conhecimento, e as possíveis correções a gente faz de acordo com o meu conhecimento. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Obrigado aí pelos 15 mil inscritos aí que a gente está batendo. Eu estou muito contente. Tentaram me derrubar, mas não conseguiram. Só aumentaram meu Ibope. Muito obrigado por tudo. Um abraço e até mais. Pessoal, antes de começar o vídeo, um recadinho rápido aqui, tá? A Arte Ciência está cuidando dos meus manipulados agora. Eu consegui o patrocínio com a Arte Ciência. Eu estou usando alguns manipulados no protocolo que eu estou fazendo. Está dando um bom resultado daquilo que eu esperava. Daquilo que eu estou usando, está dando um bom resultado, tá? Eu estou gostando muito. É um time muito grande, tá bom? A gente tem, aí para vocês terem noção, o Big Mafra, o Scarpelli, o Celi, o Adriano Muralha, o Maradona. Cara, tem gente muito pica nesse time. Então dá para você ver a seriedade da farmácia, do trabalho deles, tá bom? Quem quiser o contato, chama no número que está na descrição do vídeo, que eu passo para vocês. E fala que vocês viram através do canal do Bike, que tem 10% de desconto. Outro recado, a loja Maromba, eu tô com cupom de desconto lá na loja toda, tá bom? Vocês estão acompanhando os vídeos do Jason sobre Cardarine, MK677. Eu estou utilizando a MK677 para aumentar o meu IGF durante o protocolo, tá? Estou usando a Cardarine para melhorar o meu cardiorrespiratório e controlar o meu colesterol também. Em breve eu vou trazer exames para vocês para mostrar como que isso está me beneficiando no meio do protocolo. Então, se você tem interesse nisso, nesse tipo, no Insarmes, ou na Cardarine, no MK, ou em qualquer outro produto que tenha ali na loja, usa o cupom BIKE10, você vai conseguir 10% de desconto. Roda a vinheta agora pro vídeo e 3, 4 pau no gato.